Você já parou para pensar em quão garantido é o Fundo Garantidor de Créditos? Bom, eu já, e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o que eu encontrei. Vamos ver se é possível quebrar o FGC, como a gente consegue fazer isso. Se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Quanta desgraça é necessária para quebrar o FGC? Bom, aposto que é menos do que você imagina. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que é esse tal de FGC, Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo privado, é uma organização privada, tá? Muita gente fala assim, o governo garante depósitos até 250. Não é o governo, é uma organização privada cujo objetivo é aumentar a confiança do investidor, do usuário, no sistema financeiro. O Fundo Garantidor de Crédito, ele está lá para proteger os bancos, não para proteger a gente, tá? Ele acaba protegendo a gente também, mas não se engane, o objetivo dele não é esse. Por quê? O que aconteceria se um banco, de repente um banco médio, um banco pequeno, quebrasse e as pessoas perdessem todo o seu dinheiro? Poderia acontecer um pânico bancário, uma corrida aos bancos. E aí todo mundo começa a desconfiar do sistema bancário e todo mundo corre para o banco para poder sacar o seu dinheiro. Isso acabaria com o sistema financeiro nacional, não seria bom para ninguém. Nem para o governo, nem para os bancos, nem para nós. Para evitar que isso aconteça, foi desenvolvida essa solução, que é o FGC. Então o que os bancos fazem? Eles criaram esses fundos, tanto os bancos quanto as instituições financeiras criaram esse fundo, vão colocando dinheiro lá dentro e fica lá reservado. O dia que de repente um banco ou uma financeira quebra, eles podem usar esse dinheiro para resgatar, para de repente pagar ali os credores daquele banco, até alguns limites. Então ele funciona para nós como se fosse um seguro. Se você investe num CDB de um banco, ou se você tem depósito na conta corrente lá mesmo, ou na poupança, e esse banco quebra, é muito provável que o FGC pague você desse seu prejuízo, para que você não fique no prejuízo. Você acaba recuperando esse dinheiro. A gente tem um limite que é de R$250 mil por pessoa, por CPF e por instituição financeira. Você pode ter até 4 depósitos de R$250 mil cobertos pelo FGC. Então, cada pessoa pode ter, no máximo, R$1 milhão cobertos pelo FGC. E esse fundo, ele aplica em, adivinha, títulos públicos, que são os investimentos mais seguros dentro de um país. Por isso que eu não gosto muito de CDB, eu gosto mais de aplicar em título público, porque ele é realmente muito mais seguro. Mas isso é uma questão de preferência. Agora que você entendeu o que é o FGC, e sabe que ele vai estar lá para te proteger caso você compre lá um CDB duvidoso e o banquinho venha a quebrar, vamos falar um pouquinho sobre se é possível a gente quebrar com o FGC, se é possível a gente precisar de mais dinheiro, mais garantia do que ele tem lá. Bom, o patrimônio do FGC hoje, pelo menos no fechamento do ano passado, era de R$108 bilhões aproximadamente. Tá? Então, quer dizer, é um bom patrimônio, é um bom valor, e a maioria dos bancos não chega nem perto disso. Mas nós temos alguns bancos que têm uma captação maior do que esse patrimônio do FGC. E muito maior, tá? Por exemplo, o Itaú tem uma captação, Captação é o tanto de coisa que ele emitiu, o tanto de título que ele emitiu e tal, que ele deve para as pessoas. Então ele tem uma captação de R$1,7 trilhão. Então é muito mais do que os 100 bilhões lá do FGC, 100 bilhões parecia muito dinheiro, agora já não parece tanto, O Banco do Brasil tem mais ou menos 1,7 trilhão também, a Caixa tem 1,4 trilhão, e o Bradesco tem 1,2 trilhão em captação. Esses são os bancos com mais de 1 trilhão de captação. Se qualquer um desses bancos quebrar, é claro, o FGC não aguenta, ele já quebra na hora e ninguém recebe nada, ou recebe muito pouquinho e tal. Não existe garantia absoluta, gente? O FGC dá uma ajuda, mas ele não salva tanto assim também. Mas você tem alguns outros bancos ainda, você tem lá o Santander com uns 800 bilhões, tem o BTG com 300, aí vai diminuindo, O Safra, o Sicredi, o BNDES, daí para baixo já fica menor do que o patrimônio do FGC. Então você tem 9 instituições financeiras que têm uma captação que o FGC não aguentaria, que arrebentaria com o FGC de uma vez só. Quebrou, acabou o FGC. É interessante a gente ressaltar que dentre essas 9, tem 3 aí que são públicas, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES. Então não sei se de repente um desses quebrar, se realmente secaria o FGC, se o governo ajudaria, enfim, não sei,
Provavelmente não ia ajudar mesmo, ia quebrar tudo, porque cada um sabe os seus próprios riscos, né? Mas fica esse asterisco aí para vocês. Daí para baixo já tem bancos com captações menores que o FGC, que aí o FGC provavelmente sozinho daria conta, mas assim, seria, né, arrebentado. Por exemplo, se pegar lá uma XP. XP tem uma captação de 90 bilhões, mais ou menos, né, que é mais ou menos parecida com a do Nubank. O Nubank tem quase uns 90 bilhões também de captação. Então, assim, arrebentaria o FGC, né? O FGC tem 107, você toma uma de 90, você praticamente zerou ali o fundo, né? E aí o C6, só por curiosidade, ele tem 37 bilhões e o Banco Inter tem 33 bilhões, só trouxe esses números para matar a curiosidade de vocês mesmo, são os banquinhos aí que vocês mais gostam de usar. Então a faixa de captação deles está abaixo do FGC. Mas claro, se pegar dois desse daqui e quebrar, acabou o FGC. E bom, então é possível quebrar o FGC? Sim, basta um banco médio quebrar. Se um banco médio for liquidado, provavelmente o FGC vira história, ele zera todo o seu valor, né? As pessoas não recebem tudo que investiram, e aí essa garantia do FGC evapora, vira nada. Se for um banco grande, então nem se fala, né? Mas se um banco grande no Brasil quebrar, nosso problema é muito mais grave do que simplesmente dinheiro perdido em aplicação financeira, né? Espero que isso nunca aconteça. Mas vamos caminhar para a nossa conclusão aqui. Com os números que eu trouxe para você, dá para a gente perceber que nada é 100% garantido, nem mesmo o fundo garantidor, eu não gosto dessa palavra, mas nem o fundo garantidor de créditos. Ele tem lá um saldo bom, ele pode ajudar, mas se de repente alguns banquinhos resolverem quebrar ao mesmo tempo, você já vai ficar sem o seu dinheiro. E aí assim, não tem para quem chorar, tá? A gente sempre tem esse hábito de, não, vou procurar um advogado, vou atrás dos meus direitos, vou no Procon. Gente, não existe, tá? Investimento é coisa de adulto. Quando você perde, você perde. Se o fundo garantidor de crédito secar e você tem valor para receber, você não vai receber e vai perder tudo, e aí você começa a fazer os seus investimentos de novo do zero, né? Investimento é coisa de adulto. Então não tem nada garantido. Quando alguém fala para você que o investimento é garantido, é melhor você sair correndo, porque provavelmente é pirâmide, é golpe, alguma coisa assim. Não existe nada garantido em investimento. Investimento, você corre um risco para receber um retorno. Existem aplicações que o risco é muito baixinho, né? O retorno também acaba não sendo muito grande, né? Como vamos falar aqui dos CDBs, da poupança, dos títulos públicos, né? O risco é baixo, o retorno também é baixo, mas para você ganhar mais, você tem que correr mais risco. Por isso que se você pega um CDB de um banquinho pequeno, de uma financeira que está em maus lençóis, pode ver que ele vai pagar uma taxa maior, ou um LCI, um LCA, enfim. Pode ver lá que o CDB do Bradesco paga lá no máximo 100% do CDI. Agora, se você pegar o CDB de um banquinho, que eu não vou falar o nome aqui, você vai encontrar, às vezes, 130% do CDI. Isso faz sentido? Claro que faz sentido. O risco é maior. Mas se acontecer alguma coisa, eu tenho o FGC. Se isso fosse verdade, se fosse a mesma coisa, se fosse tranquilo mesmo o risco, não seria 130% do CDI. Seria igual ao Bradesco. Mas o risco não é igual. Estou citando aqui o exemplo do Bradesco, poderia ser o Itaú, o Banco do Brasil, enfim. Seria igual ao risco dos bancões. Mas não é. O risco é maior. Então, não existe almoço grátis em investimento. Sempre que você vê um retorno maior, é porque você está correndo um risco um pouco maior. E não tem nada errado nisso, desde que você saiba do risco e que você controle o seu próprio risco, né? Não vá apostar em coisas que, se derem errado, vão quebrar completamente a sua vida financeira. Então essa foi a nossa reflexão aí de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nas perguntas, deixa também o seu comentário, o que você acha disso, o que você acha do FGC, será que algum dia o FGC vai evaporar? A gente continua essa conversa aqui nos comentários e semana que vem eu volto com outro assunto. Até lá!